Enoque surge de forma quase discreta nas páginas da Bíblia. Em Gênesis 5, ele aparece dentro da longa genealogia dos descendentes de Adão, como se fosse apenas mais um nome numa lista de pessoas que nasceram, viveram e morreram. No entanto, a narrativa ganha um tom diferente quando chega até ele. Ao contrário dos outros homens daquela linhagem, o texto sagrado não encerra sua história com a mesma frase, "e morreu". Sobre Enoque, a Bíblia revela algo misterioso e único. E andou Enoque com Deus, e já não foi encontrado, porque Deus o levou. Esse detalhe, aparentemente pequeno, abre espaço para um dos maiores enigmas da Escritura. Esse versículo muda o ritmo da genealogia. Enquanto todos os demais foram descritos como mortais, Enoque escapa da sentença comum da humanidade. Ele não é apresentado como um herói de guerra, não constrói altares famosos, não liberta povos oprimidos. Mas sua vida, envolta em simplicidade, termina de maneira extraordinária. Não há registro de doença, velhice ou despedida. Ele simplesmente desaparece, levado por Deus para um destino desconhecido. Essa ausência de explicações acende a curiosidade de todos que leem sua história. O que significa exatamente Deus o levou? Seria um arrebatamento físico em que seu corpo foi transformado diante de todos? Ou seria uma transição invisível, como se Enoque tivesse atravessado um portal entre a vida terrena e a eternidade sem que ninguém percebesse? A falta de detalhes deixa espaço para perguntas que ecoam até hoje, como se o próprio silêncio bíblico fosse proposital. O mistério não enfraquece a narrativa, pelo contrário, dá a ela um peso ainda maior. Enoque, de certa forma, é apresentado como um segredo escondido na Bíblia. Poucos lembram de sua história, talvez porque a Escritura não lhe dedicou muitos versículos. Contudo, sua ausência de explicações é justamente o que faz dele um personagem tão fascinante. É como se Deus tivesse deixado apenas uma pista, convidando cada geração a buscar mais profundamente o que há por trás de seu desaparecimento. Esse detalhe misterioso o transforma em uma figura lendária. O fato é que Enoque não morreu da maneira comum. Enquanto todos os demais da genealogia descansaram no pó da terra, ele foi levado vivo. O homem que quebrou a regra universal da morte permanece como um enigma para estudiosos, crentes e curiosos. Sua curta menção carrega um impacto eterno, e sua história, mesmo sendo simples em palavras, é grandiosa em significado. O nome de Enoque não está entre os mais citados da Bíblia, mas está entre os mais misteriosos e intrigantes. A Bíblia não registra grandes feitos de Enoque, mas afirma algo que ninguém mais na genealogia recebeu. Ele andava com Deus. Essa expressão é simples, mas profundamente misteriosa. Não se trata apenas de uma vida religiosa, mas de um relacionamento íntimo e contínuo. Enquanto outros buscavam apenas sobreviver, Enoque decidiu viver cada dia em comunhão com o Criador. O verbo andar sugere constância, proximidade e direção compartilhada. Em uma geração marcada por violência, idolatria e distanciamento de Deus, Enoque trilhou um caminho contrário. Ele não se conformou com o ambiente de corrupção que crescia ao seu redor. Sua vida era como uma luz acesa em meio às trevas, um testemunho silencioso de que ainda era possível viver em santidade. Essa escolha o tornou diferente dos demais, alguém que já não se encaixava no padrão da sua época. O andar de Enoque com Deus também mostra que sua espiritualidade não era feita de momentos isolados. Não era apenas um culto ocasional, nem uma oração esporádica, mas uma jornada constante. A cada passo, sua fé era expressa em atitudes, decisões e postura. Ele não precisou de grandes títulos nem posições de poder, pois o maior privilégio de sua vida era caminhar lado a lado com o Senhor. Essa proximidade revela que Enoque não buscava reconhecimento humano, mas agradar a Deus. Ele viveu de maneira tão íntima com o Criador que a fronteira entre céu e terra se tornou tênue. Sua vida terrena já refletia algo eterno, como se fosse um estrangeiro caminhando em um mundo que não era seu.
O texto bíblico deixa claro que sua maior glória não foi o que fez diante dos homens, mas o que viveu diante do Senhor. E foi justamente essa caminhada que o levou a um destino único. A narrativa sugere que quem anda tão próximo de Deus, cedo ou tarde, não cabe mais neste mundo. O céu reivindicou Enoque, como se sua vida tivesse sido atraída pela eternidade. Ele não foi apenas um homem justo, mas um símbolo vivo de comunhão perfeita. Essa intimidade foi a chave para que sua história terminasse de forma tão extraordinária. Poucos sabem que, além da breve menção bíblica, existe um antigo escrito chamado Livro de Enoque. Esse manuscrito foi preservado em algumas tradições judaicas e cristãs primordiais, mas não entrou para o cânon bíblico oficial. Ainda assim, ele é citado no Novo Testamento, na Carta de Judas, o que lhe confere relevância e mistério. O simples fato de seu nome aparecer novamente séculos depois já desperta curiosidade e intriga. Nesse livro, Enoque é retratado não apenas como um homem piedoso, mas como alguém que teve acesso a revelações extraordinárias. Ele teria visto os segredos do céu, os lugares onde os anjos habitavam e até os julgamentos preparados para o fim dos tempos. Sua experiência é descrita como uma espécie de viagem espiritual, onde ele contemplou mistérios que estavam ocultos aos homens comuns. É como se tivesse sido um mensageiro entre dois mundos. Uma das partes mais impactantes do livro de Enoque fala sobre os anjos caídos, que se rebelaram contra Deus e desceram à terra. O texto detalha segredos obscuros sobre esses seres, descrevendo como trouxeram corrupção e conhecimento proibido para a humanidade. Essa narrativa, embora não esteja na Bíblia canônica, ecoa em várias passagens bíblicas que falam de batalhas espirituais. Muitos estudiosos acreditam que esse conteúdo foi considerado perigoso para o público comum. É por isso que o livro de Enoque foi, em grande parte, esquecido ou escondido ao longo da história. Alguns afirmam que seu conteúdo revelava coisas que não deveriam ser expostas, enquanto outros acreditam que sua exclusão foi uma forma de preservar apenas o essencial. De qualquer modo, esse mistério aumenta ainda mais a aura enigmática em torno de sua figura. Afinal, por que um homem que andou com Deus teria revelações tão profundas e ocultas? A menção a esse livro no Novo Testamento nos lembra de que, mesmo fora da Bíblia oficial, Enoque tinha uma importância singular. Ele não apenas viveu de modo diferente, mas carregava consigo segredos que tocavam o coração da eternidade. Esse legado literário perdido faz dele um personagem ainda mais intrigante. Sua vida, já misteriosa em Gênesis, se torna ainda mais carregada de enigmas quando olhamos para esses escritos antigos. Embora a Bíblia fale pouco sobre Enoque, tradições judaicas antigas afirmam que ele não era apenas um homem silencioso, mas também um pregador. Sua vida era marcada por uma mensagem profética, um chamado constante ao arrependimento. Ele teria anunciado a chegada de um juízo divino contra a corrupção e a violência que dominavam sua geração. Não se calava diante da injustiça, mesmo vivendo em um tempo hostil. A Carta de Judas, no Novo Testamento, confirma essa ideia ao citar uma profecia de Enoque. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para executar juízo contra todos. Essa citação mostra que ele falava sobre o futuro, alertando que Deus não permaneceria em silêncio para sempre. Enquanto os homens se entregavam ao pecado, Enoque levantava sua voz como testemunha viva de que o mal teria fim. Seu papel como profeta era claro e inegável. É possível imaginar o quanto suas palavras incomodavam os que viviam em trevas. Um homem simples, sem posição de poder, mas com uma mensagem de autoridade, ousava confrontar líderes e multidões. Ele não buscava agradar os homens, mas transmitir a verdade que vinha de Deus. Esse posicionamento corajoso o transformou em alvo de zombaria e desprezo, mas também em um farol para aqueles que ainda buscavam justiça. Sua vida mostra que profetizar não é apenas prever o futuro, mas revelar a realidade presente à luz de Deus. Enoque enxergava além da superfície.
Ele sabia que a maldade humana não passaria impune e que a justiça divina estava a caminho. Essa convicção o sustentava e lhe dava coragem para falar, mesmo quando sua mensagem não era popular. Era um homem que vivia com os olhos fixos na eternidade e não na aprovação das pessoas. A conexão de sua mensagem com a história de Noé é inegável. Noé, seu bisneto, seria o instrumento de Deus para salvar uma geração através da arca. Mas antes disso, Enoque já anunciava que o juízo viria. Sua vida foi como um prenúncio do dilúvio, uma voz profética que preparava o caminho para o futuro. Assim, Enoque não foi apenas um homem justo, mas também um arauto do juízo divino. O ponto mais enigmático da vida de Enoque está na sua partida. A Bíblia não diz que ele morreu, mas que Deus o levou. Essa frase abre espaço para inúmeras interpretações. Teria ele sido arrebatado de forma visível diante dos olhos de sua geração? Ou teria desaparecido em silêncio, levado por uma intervenção divina invisível? O que sabemos é que Enoque quebrou a regra universal. Não conheceu a morte. O livro de Hebreus confirma essa verdade com ainda mais clareza. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Essa afirmação reforça a ideia de que sua experiência foi única e incomum. Não se trata de uma lenda, mas de um fato testemunhado e transmitido através das gerações. Ele foi literalmente transformado em um exemplo vivo de vitória sobre a mortalidade. Ao contrário de Elias, que subiu ao céu num carro de fogo, o desaparecimento de Enoque não foi acompanhado de sinais espetaculares. A narrativa é quase silenciosa, como se o céu tivesse estendido a mão em segredo e o arrancado da terra. Esse detalhe torna o acontecimento ainda mais intrigante. Enquanto Elias foi visto por seu discípulo Eliseu, Enoque simplesmente deixou de ser encontrado. Ele passou da vida terrena para a eterna sem que houvesse um cortejo ou despedida. Esse mistério nos faz pensar: por que Deus escolheu Enoque para viver algo tão singular? Seria uma antecipação daquilo que um dia acontecerá com os que forem arrebatados ao encontro do Senhor? Muitos estudiosos enxergam em sua história uma sombra profética, um prenúncio da promessa futura de vida eterna para os justos. Enoque, assim, não apenas viveu pela fé, mas foi colhido como um sinal do que virá. Seu desaparecimento não foi um fim, mas um começo. Ele representa a esperança de todos aqueles que aguardam a redenção final. Enoque mostra que a morte não tem a palavra definitiva quando a vida está nas mãos de Deus. Sua experiência aponta para a vitória da eternidade sobre a mortalidade, revelando que existe um caminho além da sepultura. Esse é o segredo de sua imortalidade, uma fé tão íntima que o céu não pôde esperar. A vida de Enoque nos dá a impressão de alguém que já não pertencia completamente a este mundo. Ele vivia entre o céu e a terra, como se cada passo fosse dado em duas dimensões diferentes. Enquanto seus contemporâneos buscavam apenas sobreviver, acumular e satisfazer desejos terrenos, Enoque caminhava com um olhar voltado para o eterno. Sua espiritualidade o tornava estrangeiro em sua própria geração, alguém que não se encaixava nas trevas ao redor. Essa condição de andar com Deus fazia de Enoque um reflexo do Éden perdido. Em Adão, o homem havia rompido a intimidade com o Criador, mas em Enoque parecia haver uma restauração. Ele vivia como se carregasse dentro de si a lembrança de uma comunhão original, algo que o ligava ao céu de uma maneira especial. Essa vida distinta revelava que ainda era possível manter um relacionamento verdadeiro com o Altíssimo, mesmo em tempos de decadência. Talvez por isso Deus o tenha levado. Quem vive tão próximo da eternidade já não se ajusta às limitações da vida terrena. Enoque se tornou incompatível com a corrupção crescente do mundo. Sua vida, ao mesmo tempo simples e misteriosa, era uma antecipação de uma realidade maior. Ele não era apenas um homem justo, mas um sinal vivo de que a morte não é o fim para aqueles que pertencem a Deus. Esse contraste o tornou uma figura única em sua geração.
Enquanto a humanidade mergulhava na violência que culminaria no dilúvio, Enoque já experimentava a vida celestial. Ele se tornava uma lembrança viva de que havia um caminho diferente, de que não estávamos destinados apenas ao pó da terra. Sua vida apontava para cima, revelando que o céu continua acessível para quem escolhe andar com Deus. Enoque é, portanto, um símbolo da possibilidade de viver uma fé tão intensa que ultrapassa os limites humanos. Ele foi como uma ponte entre o terreno e o divino, entre o tempo e a eternidade. Sua história nos lembra que é possível experimentar o sobrenatural ainda nesta vida. Enoque caminhou na fronteira entre dois mundos, até que o céu finalmente o reclamou como seu. Um dos maiores mistérios sobre Enoque não está apenas em seu desaparecimento, mas também no silêncio das Escrituras a seu respeito. Poucos versículos falam sobre sua vida, e nenhuma descrição detalha como foi seu relacionamento diário com Deus. Esse silêncio, porém, não é vazio. Ele é carregado de significado, como se o próprio enigma fosse parte da mensagem que Deus queria deixar para a humanidade. O pouco que sabemos é suficiente para despertar uma curiosidade profunda. Se a Bíblia tivesse registrado longos capítulos sobre Enoque, talvez sua história se tornasse comum ou rotineira. Mas justamente por ser breve e misteriosa, ela se destaca como algo singular. O que não é dito é tão poderoso quanto o que foi escrito, porque abre espaço para reflexão e busca. Esse silêncio pode ser interpretado como um convite. Deus deixou apenas pistas, como quem chama o leitor a se aprofundar mais no mistério da fé. Enoque não é um personagem de respostas fáceis, mas de perguntas provocadoras. Sua vida mostra que a intimidade com o Senhor não é medida pela quantidade de feitos humanos, mas pela qualidade da caminhada espiritual. O que parece ausência de detalhes, na verdade, revela algo grandioso. Não importa tanto o que os homens pensam ou registram sobre nós, mas o que Deus vê em secreto. Enoque não deixou livros escritos, nem monumentos ou batalhas vencidas. Seu maior legado foi ter andado com Deus a tal ponto que o céu o tomou para si. Esse é o verdadeiro testemunho de sua vida. Assim, o silêncio das Escrituras não diminui Enoque, mas o eleva a uma dimensão ainda mais intrigante. Quanto menos sabemos, mais imaginamos. E quanto mais imaginamos, mais percebemos que sua história não é sobre fama terrena, mas sobre mistério divino. O vazio de informações se torna, paradoxalmente, a maior revelação, a de que o segredo da vida eterna está em caminhar com Deus em silêncio e fidelidade. Enoque não fundou cidades, não deixou leis, não conduziu multidões e não liderou exércitos. Sua vida foi aparentemente simples, sem grandes feitos políticos ou militares que a história humana costuma exaltar. No entanto, sua simplicidade se transformou em grandeza, pois sua maior conquista não foi diante dos homens, mas diante de Deus. O fato de ter andado em íntima comunhão com o Criador já era suficiente para inscrevê-lo entre os maiores mistérios da fé. O legado de Enoque não está escrito em monumentos, mas na eternidade. Ele se tornou o símbolo de que a morte não é invencível e que a comunhão com Deus pode ultrapassar os limites do tempo. Sua vida nos ensina que a verdadeira vitória não está no poder, na fama ou na riqueza, mas em viver tão perto do Senhor que o céu se torna inevitável. Esse é o segredo que atravessa gerações e continua a nos desafiar. A Bíblia afirma que, sem fé, é impossível agradar a Deus, e coloca Enoque como exemplo disso em Hebreus 11. Sua fé não foi apenas uma crença teórica, mas uma confiança vivida dia após dia. Ele acreditava na presença de Deus mesmo sem vê-lo. E essa fé não apenas moldou sua vida, mas também transformou seu destino. Foi pela fé que ele foi trasladado sem ver a morte, tornando-se sinal de esperança para todos os crentes. Hoje, sua história continua ecoando como uma pergunta. Será que estamos andando com Deus como Enoque andou?
Sua vida nos desafia a sair da superficialidade e mergulhar em uma caminhada real com o Criador. Enoque nos lembra que a fé não se mede pelo que conquistamos neste mundo, mas pela intimidade que cultivamos com o Senhor. Ele não foi um homem perfeito, mas foi um homem disponível para Deus. E isso fez toda a diferença. O legado oculto de Enoque é, na verdade, uma revelação poderosa. O céu não é apenas um destino final, mas uma realidade que já pode ser experimentada no presente. Sua vida é um convite para buscarmos essa intimidade que transcende o tempo e vence a morte. Enoque, o homem que não conheceu o fim terreno, nos deixou a maior lição de todas. Quem anda com Deus jamais estará perdido, pois o Eterno sempre reclamará para si aquilo que lhe pertence. Assim como Enoque, um dia também seremos chamados a andar mais perto de Deus. Mas eu quero saber de você. Se esse chamado viesse hoje, estaria preparado? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para continuarmos juntos desvendando os mistérios ocultos da Bíblia.